dia. Hoje, domingo, 2 de fevereiro de 2025. Estamos dando sequência ao nosso estudo do Novo Testamento, como fazemos todos os domingos, em todos os domingos, o nosso estudo do Novo Testamento. Estou só ajustando aqui a aparelhagem do celular. Sejam todas bem-vindas, as que eu estou vendo aqui, né? Sejam todos vocês bem-vindos para o nosso estudo. Hoje conversaremos sobre a purificação do templo, ou seja, a expulsão dos vendilhões do templo. Essa passagem é uma passagem que é retratada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, e também pelo evangelista João. Nós vamos estudar o texto de o texto de Marcos, capítulo 11, mas não vamos nos afastar dos outros textos, inclusive do texto do apóstolo João, do evangelista João, no capítulo 2 do seu evangelho. Essa passagem, a expulsão dos vendilhões, ou purificação do templo, muitas pessoas discutem sobre ela e algumas pessoas alegam que essa passagem não foi fato, que essa passagem seria uma parábola. Outros dizem que foi uma interpolação, uma inserção, que não de um fato, mas foi uma inserção posterior, bem posterior, e que tomou uma certa tradição. E outros, a grande maioria, entende que foi fato, que realmente houve a expulsão dos vendilhões, que realmente houve a purificação do templo. Eu, particularmente, entendo que é uma passagem real, é um fato. E é tão real que não foi só uma vez que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Isso é importante. Não foi só uma vez. Há dois momentos grafados nos evangelhos. O que Lucas, Marcos e Mateus grafam no seu evangelho seria a segunda purificação do templo, a segunda expulsão dos vendilhões. E a narrativa trazida pelo apóstolo João, pelo evangelista João, capítulo 2, teria sido a primeira purificação. Se nós olharmos as duas passagens, a narrada por João e a narrada pelos outros três, nós veremos que elas se dão em dois momentos distintos. A narrativa de João fala da purificação do templo na Páscoa, logo depois do, entre aspas, batismo de Jesus, logo depois das bodas de Caná. Jesus sai de Caná, vai para Jerusalém e lá expulsa os vendilhões, segundo o Evangelho de João. Se olharmos Marcos, Lucas, Mateus, eles falarão da purificação na semana que antecede a prisão de Jesus. Então, há um interregno, há um espaço de tempo de mais ou menos 3 anos entre a primeira purificação do templo, primeira expulsão dos vendilhões, narrada por João, e a segunda purificação, narrada por Marcos, Mateus e Lucas. Então são dois momentos, são duas, por isso a exegese, ela diz primeira purificação, segunda purificação. Então vejamos que não foi só uma vez. E isso tira a ideia de parábola. Porque então estariam tendo duas parábolas em 2 tempos diferentes. Outra coisa, Jesus não contava parábola colocando ele como personagem de uma parábola. Não.
Isso afasta essa possibilidade de parábola. Ah, mas isso foi uma interpolação. Não. Se fizer uma análise estilística do texto, o texto enquadra-se perfeitamente na estrutura de narrativa, no estilo dos 3 evangelistas. Se observar Marcos, que é o que nós vamos analisar, a segunda purificação, se observarmos Marcos, nós veremos que a narrativa se enquadra perfeitamente no estilo de escrita dele. Se olharmos Lucas, da mesma forma. Tem o estilo de Lucas na escrita. Se olharmos Mateus, tem o estilo Mateus. E se olharmos João, que é a primeira purificação, veremos o estilo joanino. Uma interpolação nos 4 evangelistas. Uma interpolação nos 4 evangelistas, cada um com o seu próprio estilo. Então também não cabe a ideia, a teoria de uma interpolação, de uma inserção a posteriori, de uma adulteração na estrutura. Também não cabe. E eu vejo alguns espíritas, quando falam dessa passagem, também dizer que não aconteceu. Baseado em quê? Eu vi um especificamente, não vou citar aqui o nome, não vem ao caso, que dizia que a passagem não aconteceu porque ele entendia que Jesus não faria isso. Veja, eu entender ou deixar de entender pouco muda o fato. O fato ocorreu. E há um outro ponto que precisa ser observado. Há um outro ponto. Havia uma profecia. Havia uma profecia que falava da necessidade purificadora dos caminhos e da casa do Senhor. É a profecia de Malaquias, que está lá no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. Vejamos o que está lá no capítulo 3. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, aqui é o Senhor, o El Shaddai, falando com o povo. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. De repente. Vejam a estrutura de Zacarias, né? Um advérbio de modo, né? Modo e tempo até, mas mais para modo. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Até aqui vejamos a profecia de Malaquias. Está dizendo, um enviado do Senhor, de repente, atuará no templo, purificará os filhos de Levi. O que é filhos de Levi? Levi é aquele que gerou, ou aquele do qual vem a tribo chamada Levitas, uma das 12 tribos de Israel. Levitas, descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, levitas eram os sacerdotes do templo. Levitas eram os que cuidavam das obras do templo, das obras da lei. Tanto que os levitas não ganharam terras quando entraram em Canaã, porque eles permeariam todas as terras,
porque eles seriam a classe sacerdotal das 12 tribos de Israel. Por isso, chamado filhos de Levi, ele está se referindo a quem? Purificará os filhos de Levi, ou seja, os próprios sacerdotes do templo. E trarão as suas justas ofertas. Justas ofertas, por quê? Porque o templo estava na época do Cristo um átrio de cambistas, comerciantes. Então, aquele fato acontecido da purificação, as duas purificações, a narrada por João, que se deu depois das bodas de Caná, e a narrada pelos outros 3 evangelistas, que se deu na semana após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, após essa semana, que é a semana da crucifixão. 3 anos de diferença entre uma purificação e outra, entre uma expulsão e outra. E aqui o profeta Malaquias falando dessa purificação, falando dessa necessidade. Então não se trata de parábola, não se trata de uma invenção a posteriori, se trata de um fato. E desculpe-me os que tentam não colocar como fato, mas é fato. É fato. E eu vejo no meio espírita muitas pessoas enveredando-se para explicar passagens do Evangelho, mas não se dão ao cuidado de estudar toda a estrutura que está na passagem. Toda a estrutura. E quando eu falo toda a estrutura, é preciso olhar as bases nas quais se fundamentaram aquelas passagens. Bases, algumas delas, proféticas. Como que a garantir o cumprimento das profecias que que colocavam a condição de Jesus ser o Messias, principalmente nos evangelhos de Mateus e Marcos. Porque Mateus escreveu para provar que Jesus era o Messias para os judeus, e Marcos escreveu para provar que Jesus era o Messias aos romanos, aos gentílicos. São 2 estruturas com destinatários diferentes, mas com objetivos iguais. Então essa passagem da purificação do templo, as 2 purificações, já disse isso no início da fala, da live, as 2 estão lastreadas na profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 4. Continuemos a leitura de Malaquias. Eu ainda nem cheguei na passagem. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Olha que espetáculo. Olha essa profecia de Malaquias falando justamente da purificação do templo. Falando justamente que aquele enviado do Senhor faria isso. A purificação do templo. A doutora Marlene coloca aqui, demonstrar o contexto da passagem de Jesus é fundamental ao público que ouve e assiste a palestra. Como há pessoas, doutora Marlene, que entram depois, fica difícil eu voltar para falar aquilo que eu já falei para fundamentar, mas eu tento fazer isso. Porque senão a pessoa entra fora de contexto da primeira fala e não volta a assistir a live depois gravada e fica uma lacuna. Então sempre eu volto para tentar mostrar isso. E eu estou falando aqui justamente que a purificação do templo não só foi um fato, como foram 2 purificações. Uma logo depois das bodas de Caná, narrada por João, capítulo 2, e a outra se deu após a entrada de Jesus em Jerusalém na semana da sua crucifixão. 2 purificações. Então aquelas pessoas que dizem que não aconteceu, não só aconteceu, como foram 2 vezes. 3 anos de diferença entre uma e outra. A primeira vez, logo depois das bodas de Caná, a segunda vez, na semana da crucifixão. 3 anos depois. Agora, quando se lê os textos, principalmente do Novo Testamento, e principalmente ações de Jesus e falas de Jesus, elas sempre estão atreladas
a alguma circunstância prevista no Velho Testamento. Por isso, aquele discurso de Estevão, Gesiel, dizia: Moisés é a porta, Jesus a chave. Jesus é a chave para interpretar o Velho Testamento. E aqui, nessas duas passagens da purificação, a narrada por João e a narrada pelos outros 3 evangelistas, vinculam-se a essa profecia de Malaquias. Lendo-a novamente: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Profecia de Malaquias, falando da purificação dos filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Volto lá no Êxodo, lá na libertação do povo do cativeiro do Egito. Voltamos lá no Êxodo para entender que filhos de Levi são os levitas, a tribo de Levi, que são a casta sacerdotal. Então Jesus, aqui o profeta Malaquias está dizendo que Jesus purificaria os sacerdotes, a casta sacerdotal. E lá no versículo 4 ele fala: então a oferta de Judá e Jerusalém. Judá era uma das 12 tribos de Israel, a tribo do sul, que junto, que formou a tribo os judeus, habitantes da Judéia, que formaram a Judéia. E onde estava o templo? Onde estava construído o templo, para aonde as pessoas iam. Então veja que Malaquias falava disso. Agora olhemos a primeira purificação, que foi narrada por João, a primeira, dizendo assim, no versículo 13 do capítulo 2 do Evangelho de João: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E aqui entendamos, a passagem que antecede, que abre o capítulo 2, são as bodas de Caná. Então, terminadas as bodas de Caná, veja, depois das bodas, versículo 12 do capítulo 2. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, terminou as bodas de Caná, desceram para Cafarnaum e, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu para Jerusalém. Jerusalém ficava no alto, Monte Moriá, Monte Sião, os 2 montes da estrutura da cidade de Jerusalém. Então, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. E aí eles nos levam, essa lembrança dos discípulos nos leva ao Salmo 69, versículo 9 do Salmo 69. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? E respondeu-lhes Jesus:
destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aqui, os judeus buscavam qual é o argumento de autoridade que ele teria para expulsar os vendilhões. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus surgiu entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e nas palavras. Essa é a primeira purificação. Primeira purificação. E, na primeira purificação, o evangelista João nos leva a lembrarmos-nos do Salmo 69, que é o Salmo, se vocês forem lá nos Salmos, leiam o Salmo 69 como um todo, é o Salmo do pedido de amparo do Senhor para a causa do próprio Senhor, para a casa. Davi canta esse Salmo porque o primeiro templo, foi construído por Salomão. Mas as medidas, o desenho, vamos dizer, a planta arquitetônica e o projeto estrutural foram entregues a Davi. Diz o texto que Davi recebe toda essa orientação e o Senhor diz a Davi que ele não construiria o templo, mas a sua descendência. Então o templo era algo muito sério. E aí chamou a atenção o evangelista João, que os discípulos se lembraram quando Jesus expulsou os vendilhões, a primeira expulsão, lembraram-se do Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me consumirá. Aqui. E aí vamos para a segunda purificação, que é a que nós vamos estudar com mais profundidade agora. 22 minutos fazendo a introdução para entendermos a segunda purificação. Porque a primeira purificação, narrada por João, ela foi o início da trajetória do Cristo. Bodas de Caná havia terminado. Havia ele dito ali na bodas de Caná que não era a hora dele. E vai a Páscoa e já chega como primeiro momento, chamando a atenção para respeitar o dito, né, da casa do Senhor. 3 anos depois, Jesus prega. 3 anos depois, há um segundo momento em que ele purifica o templo, em que ele vai e purifica efetivamente o templo e, mais uma vez, expulsa os vendilhões do templo. Mais uma vez, ele expulsa os vendilhões do templo. E aqui a passagem já é mais completa, é mais rica, porque depois de 3 anos ensinando, a segunda purificação, ela já teve um caráter de um ensinamento e uma fixação de imagem, porque a purificação, a segunda purificação, muito bem narrada por Marcos, ela se dá ao longo de 2 dias. 2 dias que dá. E essa segunda purificação, ela está diretamente atrelada à passagem em que Jesus seca uma figueira, que alguns também dizem que Jesus é um absurdo ele fazer isso. Não tem nada de absurdo, nada. Agora, antes de olharmos essa segunda passagem, essa segunda purificação narrada por Marcos, nós temos que fazer 2 contextualizações também. Já disse por diversas vezes, em diversas lives, que na historiografia, foi uma das primeiras lições que eu tive quando fiz o curso de História, quando eu fiz a disciplina Introdução dos Estudos Históricos, Introdução aos Estudos Históricos, em que nos ensinaram, ou nos ensinou, o professor, que na historiografia é sempre uma falácia olhar o passado com olhos do presente. Que na historiografia é sempre uma falácia analisar costumes antigos com base nos costumes atuais. Isso é uma das chamadas falácias historiográficas.
Então, aliás, abro um parênteses, eu fiz o curso de História, já faz um tempo, a turma de 94. Eu fiz o curso de História, já um pouco maduro, à época já casado, para poder ter elementos que me ajudassem a interpretar os textos antigos, que me ajudassem a entender os costumes antigos, para que me ajudasse a entender os contextos, principalmente aqueles contextos que envolviam as estruturas judaico-cristãs. O que me levou a fazer o curso de História foi criar conhecimentos técnicos, metodologia, para estudar a história, principalmente a contida nos textos bíblicos. Quando estudei história antiga, me detive muito na história dos povos semitas, dentre eles os hebreus. Então, eu narro isso não para questão curricular, mas para dizer que muitas pessoas vão para a leitura, mas desprovidas das ferramentas e da metodologia de análise histórica. Depois fiz especialização em ciência das religiões, história das religiões, e sempre me chamou a atenção, ou me chamaram a atenção os professores, para não incorrer-me em falácias historiográficas. E uma delas, olhar o passado com olhos do presente. E aqui é preciso aplicar esse conceito da historiografia, porque estamos olhando passagem que ocorreu há mais de 2000 anos. Estamos falando de 2 milênios atrás. Estamos falando de um povo localizado num espaço e num tempo. Um povo médio-oriental, médio-ocidental. Um povo cuja estrutura, digamos, arquetípica não é a nossa. Então é preciso que nós nos mergulhemos no contexto, hábito e costume da época. Quem era esse povo? O povo hebreu. O povo hebreu, cuja história antecedia aquele fato há mais de 2000 anos. Na remota saída de Abraão, lá das terras de Ur, na Mesopotâmia, depois de conviver com diversos povos daquela região, de serem dominados por assírios, por persas, por babilônicos, por egípcios, depois de uma miscelânea de costumes, um povo cuja autoridade era calçada na força. Para se ter autoridade naquela época, só por meio de ações contundentes. A ideia gandhiana, de Mohandas Gandhi, da não violência, prevalecia lá em Jesus, mas a atitude peremptória era necessária. Era necessária. A peremptoriedade era necessária. Então, muitas ações de Jesus, falas, como ele disse, raça de víboras, era o aspecto peremptório, forte, contundente, que aquele povo entenderia. Então, é preciso que nós contextualizemos que Jesus estava naquela sociedade, dentro daquele costume, sob uma estrutura legislativa ou de legislação mosaica. E ele veio dizer, não vim destruir a lei, mas dar o seu verdadeiro cumprimento. Então, tudo nele era dosado, em função da possibilidade intelectiva daquele povo. E um povo que a ideia intelectiva era a força, peremptoriedade e contundência das ações. Por isso, essa ação da expulsão
ela é revestida dessas três características: força, peremptoriedade e contundência, para que se fixasse. É preciso perceber que o templo, para os hebreus, principalmente para os judeus, é preciso também entender a sociedade da época. Judeus, samaritanos, galileus, além das estruturas político-religiosas, como nazireus, zelotes, fariseus, saduceus, essênios, todos esses eram partidos políticos religiosos, partidos políticos que adivinham de interpretações da lei, radicalidade nos saduceus, tradicionalismo nos hebreus. Filosofia nos essênios, executibilidade do trabalho nos nazireus e galileus, e isolamento nos samaritanos. Cada um com seu estilo. Então essa era a sociedade na qual estava Jesus, pessoas com as quais ele lidava e pessoas para as quais ele levava um ensinamento, respeitando toda a estrutura desse povo. E o templo era o ponto fundamental. Onde estava construído o templo? Monte Sião, estendido até o Monte Moriá. Monte Moriá é onde estava, segundo a tradição, a pedra onde Abraão sacrificaria Isaque, a pedra do domo, que hoje é uma mesquita. O templo no Monte Sião, por isso as pessoas sempre trabalharem a ideia do Monte Sião, como vemos no Canto dos Salmos, que até virou uma música, né? Um dos salmos que falava do choro do povo de Israel, do povo da Judéia, quando estavam cativos na Babilônia. Uma música que tornou-se uma música cantada pelo conjunto Boney M, na época da discoteca, que dizia, cujo título é By the River of Babylon, ou seja, nas margens do rio, nas margens do rio, na Babilônia, By the River of Babylon, que era o cântico dos judeus que estavam fora, reclamando da ausência do templo. Dizia: como pode pedir que cantemos aqueles cantos de Israel se nós estamos longe de Sião? Como cantar com alegria se estamos cativos na Babilônia? Então o templo era fundamental para aquele povo. Um templo que foi destruído pelos babilônicos e que foi reerguido depois, séculos, por Herodes. Por isso o primeiro templo era chamado Templo de Salomão, o segundo templo era chamado Templo de Herodes. Suntuoso. E lembrando que o templo, a planta, o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, foi entregue pelo Senhor a Davi, cujas dimensões foram estabelecidas, a altura das paredes, largura, tamanho, estrutura de divisão do templo, os 4 átrios do templo, desde o átrio dos gentios, que é onde ficavam os cambistas, até o Sanctus Sanctus, ou Santo dos Santos, que era o tabernáculo, o ponto onde só o sumo sacerdote entrava. O templo que para onde as pessoas deveriam ir pelo menos uma vez na vida. Os judeus, o templo, onde estava a presença de Deus, óbvio, figurada, como dito a Davi: lá eu estarei presente. Um templo que foi precedido lá do Êxodo por as tendas, em que foi pedido que se fizesse uma tenda e se construiu a arca da aliança, onde estaria colocadas as tábuas da lei,
Onde estaria o cajado de Moisés? Onde estaria o maná? Não interessa se isso é apenas tradição. Mas é para mostrar a importância que era o templo. A importância para os judeus. E voltamos a Malaquias, ao profeta Malaquias, em que a purificação seria feita nos filhos de Levi, nos sacerdotes, e que Judá, a Judéia, a tribo de Judá, Benjamim, Efraim, as tribos do sul, teria como referência o templo. O templo em que habitaria o Senhor. Esse é o termo lá do Velho Testamento. Então vejamos a importância que era o templo. O desrespeito feito, abusando do templo, abusando das pessoas, vendendo as oferendas, pombas, bodes, eram vendidos para pessoas oferecerem suas oferendas. E o dinheiro era distribuído entre os cambistas, os comerciantes e os sacerdotes. Diz a história que Anás, Caifás, sumo sacerdote, teriam participações em tudo isso. Aqui a Creuseni traz o Salmo 23, diz: habitarei na casa do Senhor por muitos dias. A casa do Senhor era o templo. Então, quando Jesus faz a primeira purificação, narrada por João, já lemos, é aquele aviso. Agora, a segunda purificação, essa narrada por Marcos, que vamos trabalhar, capítulo 11, essa já tem outros elementos. 3 anos depois da primeira purificação, estou com multiplicação na cabeça, da primeira purificação, nada mudou. Nada mudou no templo. Continuaram os cambistas, continuaram os vendilhões, continuaram o abuso da fé alheia, continuaram o enriquecimento sem causa, ilícito. 3 anos depois continuava a mesma coisa. Então a segunda multiplicação, ela já traz um conjunto de ensinamentos bem maior, esse conjunto. Vejamos. Jesus entra em Jerusalém, capítulo 11, primeiro versículo. Jesus entra em Jerusalém, é saudado e etc. Veja o que acontece no final do dia que ele entrou em Jerusalém. Veja o versículo 11 do capítulo 11. E quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Olha esse versículo. Porque à primeira vista, quando se olha só a purificação do templo, percebe-se a ideia assim: Jesus entrou no templo e deu um surto, teve um surto, expulsou, com muita raiva. Não foi isso que aconteceu. Olha que interessante, preste atenção nisso. Versículo 11 do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. E quando Jesus entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse tarde, saiu para Betânia com os seus 12. O que aconteceu? Jesus entrou em Jerusalém, foi aplaudido, saudado, e ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele observa, veja o texto, tendo observado tudo. Então ele observou os vendilhões, ele viu os cambistas, ele viu os absurdos que ali ocorriam. Ele viu e não fez nada. Foi embora. Foi embora. O que mostra que a purificação, a expulsão dos vendilhões, não foi fruto de um momento, de uma raiva, não foi fruto de um imediatismo, não. A expulsão se deu no outro dia, depois que Jesus foi para Betânia, 5 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, dormiu lá em Betânia com seus discípulos.
E no outro dia, pela manhã, ele volta para Jerusalém. E aí sim ele expulsa os vendilhões. Ou seja, a expulsão não foi um ato imediato, não foi um ato impensado. A expulsão não veio fruto de uma raiva, ela veio fruto de uma estratégia. Então vejamos, não se pode chegar à ideia da purificação do templo sem entender que no dia anterior, na tarde do dia anterior, Jesus foi ao templo. E veja o texto. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, como já era tarde, desculpe, saiu para Betânia com os 12. Se a expulsão tivesse sido fruto de uma raiva, Jesus teria expulsado na hora que ele entrou no templo, na parte da tarde. Mas ele não expulsou. Ele só observou. Deu aquela olhada e pensou, eita turma, não adiantou, né? Eu expulsei esses vendilhões aqui há 3 anos, como João narrou, já vimos aqui. Ensinei muito por 3 anos para esse povo e eles continuam fazendo a mesma coisa. Em tese foi isso. Ele disse, eu preciso dar uma organizada nisso. Então ele deve ter dito, vamos dormir? Depois, quando a mãe acordar, a gente volta e resolve isso. Total equilíbrio. Total equilíbrio. Diferentemente de alguns que dizem que Jesus enraiveceu-se. Não, total equilíbrio. Quando estamos com raiva, nós agimos de imediato, agimos imediatamente, agimos sem pensar, agimos por reflexo. Mas Jesus não, ele deu aquela olhada. Aqui em Minas, nós temos uma forma de expressar esse tipo de situação. Aqui na minha região, no interior de Minas, onde eu nasci, aqui em São Gotardo, hoje moro em Patrocínio, mas nós dizíamos assim, deu uma cubada. O que é cubar? É uma linguagem muito dos pedreiros, né? Faz uma cubagem para mim. O que é cubagem? É medir altura, largura e profundidade, ou seja, verificar o volume, né? Altura, largura e profundidade. Isso é cubar, né? Quer dizer, elevar ao cubo. Então, quando a gente fala assim, deu uma cubada, ou seja, analisou muito bem, olhou muito bem. Então, se o evangelista aqui, Marcos, fosse mineiro do nosso interior aqui de Minas, ele diria assim, e Jesus deu uma cubada e foi embora dormir. É isso que aconteceu. E vamos mais, olha que interessante. Aí, nessa parte da tarde, ele olha tudo, não faz nada e vai para Betânia. No caminho para Betânia, entre Jerusalém e Betânia, o que aconteceu? Vamos lá. Dormiu em Betânia, no caminho para Jerusalém, de volta, ou seja, veja, Jesus viu os vendilhões do templo, dormiu, foi dormir, falou, não, vou mexer com isso agora não, vou dar uma descansada, amanhã com mais calma eu resolvo isso. E, Cruzeni, depois eu volto nisso. Ela diz aqui, eu achava que o Salmo de Davi se referia ao templo do nosso corpo, por aquela passagem que diz que somos o templo do Espírito Santo. Eu vou falar essa passagem, isso aí é a carta de Paulo. Depois eu chego, se eu não chegar nesse ponto, Cruzeni, você me fala. Mas Davi não falava de corpo. Paulo é que vai fazer uma analogia depois. Né? Depois eu vou trazer as cartas, 2 falas de Paulo sobre isso. Me lembre até o final, Cruzeni. Mas voltando, então Jesus foi dormir e voltando no outro dia cedo, veja, ele viu os vendilhões, foi para Betânia por dormir e criou a estratégia, e montou a estratégia. E voltando de manhã no outro dia, de Betânia para Jerusalém, o que acontece? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Opa! Tudo dentro do contexto da purificação do templo.
Tudo dentro do contexto da expulsão dos vendilhões. Jesus vai a Betânia, dorme, descansa, esfria a cabeça, volta para Jerusalém e ali, na figueira, Jesus vai mostrar o que ele vai fazer no templo. Olha que interessante. Ali, naquela passagem da figueira, que não foi um crime ecológico, não foi um crime ambiental, ali Jesus vai dar um ensinamento aos discípulos. Vamos lá. Qual era a árvore? Figueira. Estava no caminho para Jerusalém. Qual era a árvore? Figueira. O que significa a figueira? A figueira é a árvore símbolo de Israel. A figueira, ela representa a ciência religiosa. É a árvore da ciência religiosa. Olha que interessante. É a árvore da consciência. Por isso que lá no Gênesis bíblico, na parábola, isso sim, uma parábola da criação, narra que Adão e Eva, depois de se verem nus, se cobriram com uma folha de figueira. Olha o texto lá, é folha de figueira. Ou seja, cobrindo-se com a folha de figueira, com a folha da árvore da ciência religiosa, a árvore da consciência, cobrir com a folha de figueira, ou seja, tomaram consciência, cobriram-se pela sua própria consciência. É a árvore, por exemplo, que estava Natanael estudando os textos bíblicos debaixo dela. E quando Jesus chama Natanael, e ele diz, eu o vi estudando a lei, estudando os textos sagrados debaixo da figueira. E Natanael se assusta, e ele fala, verás coisas maiores do que essa. Ou seja, Natanael estudava a ciência religiosa debaixo da árvore figueira. A árvore na qual sobe Zaqueu, como que simbolizando a elevação, é uma figueira. Então a figueira era o símbolo de Israel. A figueira, naquele momento, simbolizava o templo. O templo. E veja o que aconteceu. Jesus vê a figueira ao longe e ela estava enfolhada. Ou seja, bonita, robusta, enfolhada, com folhas, bonita. E ele foi até ela porque estava com fome. Veja, buscava alimento. E chegou e viu que não tinha figos, não tinha alimento. Simbolizando que o templo, visto de longe, era frondoso, muito frondoso. Quando se olhava o templo, a construção belíssima. E as pessoas de longe vendo o templo tinham fome, fome da sacralidade, fome do entendimento, fome de entender efetivamente o ensino do Senhor. Mas quando chegavam no templo, nada encontravam. Só encontrava a superficialidade, cambistas. Não tinha alimento no templo. E aqui há um ponto. Veja o texto. Viu a figueira com folhas e foi ver se porventura acharia alguma coisa. Porventura, ou seja, por acaso. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Mas como assim? Ele vai numa figueira buscar figo fora do tempo de figo? Porque a figueira só dá folha depois que ela deu o fruto. Ela é totalmente desfolhada quando está o fruto da figueira, quando o figo está ali. Quando há o ficus, né, não há folha. Depois que caem os ficos, é que a árvore se enfolha. Então, logicamente, não haveria figos, pois estava enfolhada. O que quer dizer isso em relação ao templo? Que o templo tem que dar frutos fora das épocas, não só na Páscoa. Que o templo não pode ser apenas procurado, reverenciado na Páscoa. Em todos os momentos, o templo tinha que dar frutos. Tinha que cumprir a sua missão. Vejam que belíssima essa passagem. Como não encontrou frutos na figueira, o que disse Jesus? Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. É como se lá no templo ele dissesse, esse templo não pode subsistir. Desse jeito ele não pode continuar.
que as pessoas não terão mais esse templo. E o que aconteceu com esse templo no ano 70, mais ou menos 40 anos depois? Foi destruído pelos romanos. E até hoje não se tem o templo. Mas se tem a veneração no templo. Se tem aquele muro das lamentações, parte dos muros do templo, em que as pessoas vão ali colocar as suas ofertas. Colocar ali os seus pedidos, a sua relação com o Criador, uma relação mais, digamos, arquetípica. Não mais pela suntuosidade dele. Então, quando Jesus seca a figueira, propõe a secura da figueira, ele estava se referindo ao templo. Quando ele diz, nunca jamais alguém coma frutos de ti, ele estava dizendo que ninguém mais aproveitaria o fruto daquele templo. Daquele não. Daquele jeito não. E nos anos 70, Israel é invadido, Jerusalém é invadida, o templo é destruído. O templo e não mais reerguido. Porque aquele templo era um conjunto de pedras. Porque a sua função devocional havia sido perdida. Então ali ele faz. E terminado isso, veja, e os seus discípulos ouviram isto, secando a figueira. Aí sim ele chega no templo. E quando chega no templo, o que acontece? Versículo 15 do capítulo 11. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Então veja, a primeira purificação purificou e foi embora. Só advertiu, não façam comércio na casa do meu pai. Na segunda, 3 anos depois, ele já traz ensinamentos. E quando ele diz, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, ele está trazendo o profeta Isaías. Esse escrito, a minha casa será chamada casa de oração, está na profecia de Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Capítulo 56, versículo 7. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. De onde Jesus tirou a expressão covil de salteadores? Do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Vejamos que as duas falas, os dois ensinos trazidos por Jesus eram profecias. Profecias de Isaías, capítulo 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, as tendes transformado em covil de ladrões, covil de salteadores ou ladrões. Essa expressão covil de ladrões, Jeremias, capítulo 7, versículo 11, falando dos salteadores do templo. Então não foi uma passagem fortuita. Havia toda uma estrutura das profecias, havia toda uma estratégia e a orientação para os discípulos lá na passagem da figueira, como se dissesse, olha, tá vendo isso aqui? Vou fazer a mesma coisa lá no templo, porque essa figueira representa o templo. O templo está enfolhado, o templo não dá frutos e eu vou secar o templo. A passagem da figueira. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Vejam, Jesus ficou o dia todo naquela estrutura do templo. Porque vejamos, chegou pela manhã, no dia seguinte, olha. No dia seguinte, seguiu para Jerusalém, Betânia, 5 quilômetros. 5 quilômetros anda em 1 hora.
1 hora e pouquinho, vou botar 1 hora e meia. Nem 1 hora e meia ele chega. Passa o dia no templo. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Legal, não é? Veja que interessante essa passagem, então. O que nós temos aqui, quando ele disse que não permitiria que ninguém levasse, isso nos leva a um salmo, levasse coisas pelo templo. Isso nos leva ao Salmo 26. Salmo 26, salvo engano, versículo 8. Chequem lá depois. Em que clama-se: Senhor, amo a casa onde moras, o lugar onde habita a tua glória. Veja o salmo. Veja a importância dessa ideia do templo. Senhor, amo a casa onde moras, o lugar onde habita a tua glória. Veja que espetáculo. Vejam como essa passagem da purificação, ela está atrelada. Primeiro, se dá 3 anos depois da primeira purificação. Segundo, Jesus faz uma observação mostrando a lógica a analogia do templo com a árvore da ciência religiosa, a figueira. Terceiro, o movimento de expulsão, no movimento de expulsão, traz Isaías, traz Jeremias e traz o Salmo. 3 elementos do Velho Testamento que, somados à profecia de Malaquias, que nós já lemos, capítulo 3, versículos 1 a 4, justifica a expulsão. Coisa interessante. Mas, Simão, Jesus expulsa aquelas pessoas e nada elas fazem? Aqui, para entender esse momento, para entender esse sentimento, para entender por que Jesus sozinho, só ele, expulsa todo mundo vai embora e ninguém faz nada com ele, essa autoridade, eu vou me valer de uma ideia tibetana. Vou me valer de uma palavra tibetana, de uma expressão tibetana, dos monges tibetanos. Kunlong, que é muito bem explicada pela sua santidade, o Dalai Lama. Ele explica bem o que é Kunlong. E lá, quando ele explica a expressão, essa expressão não tem como ser traduzida. Eu não tenho como traduzir Kunlong para a língua portuguesa ou para outra língua, porque ela expressa um conjunto de sentimentos. Ela expressa um conjunto de vibrações, ela expressa um conjunto de energias suaves, energias de confiabilidade, de serenidade, de paz e, por isso, de autoridade. É aquela autoridade advinda da paz que se vive, da paz que se sente, da paz que se exala. Então não tem como traduzir. Kunlong é paz interior. Mas é muito mais do que isso. Kunlong é consciência tranquila. Mas é muito mais do que isso. Então essa expressão Kunlong, escreve-se Kung, Long, com K, Kung, Long, é uma expressão típica do budismo tibetano, que significa que aquela pessoa é revestida de tamanha santidade que mesmo os atos aparentemente fortes, agressivos, aparentemente, são recebidos com suavidade e constrangimento moral. E ele diz, a sua santidade Dalai Lama, ele diz que isso, assim que se escreve, Elísia, ele diz que as pessoas que possuem, são poucas as pessoas que possuem isso. E as que possuem conseguem espargir a paz, mesmo com atitudes peremptórias. E Jesus tinha essa estrutura do Kunlong. Ele era a sua energia era tão bela, tão sutil,
O seu sentimento era tão puro e amoroso que constrangia as pessoas, mesmo quando os atos eram peremptórios. O apóstolo Paulo foi dizer isso. O que nos disse o apóstolo Paulo? O amor do Cristo nos constrange. Para entender essa expressão com long, entender o ato, eu vou trazer aqui uma figura muito conhecida, principalmente da turma da minha geração, os baby boomers. No passado, as mães, os pais, as mães tinham um hábito educativo um pouco peremptório, né? Um pouco firme, um pouco duro, né? No passado, muitas mães gostavam, né? Pais, mais mães gostavam de fazer valer o lado côncavo com o lado convexo, né? A música do Roberto Carlos, o côncavo e convexo. O côncavo da mão com o convexo da nádega, ou seja, a palmadinha no bumbum. Era muito comum as mães fazerem isso no passado. Não é um bom método educativo e não se deve fazer isso, tanto que não se é mais usado, mas no passado era comum aquela palmada pedagógica, em que o côncavo da mão se encontrava com o convexo da nádega, aquele tapinha, aquele tapa pedagógico, né? Não utilizado mais. Mas no passado eu fui objeto dessa educação, né? O meu côncavo, né, foi muito agraciado pelo convexo da mão da minha mãe, das duas mãos, né? O meu côncavo com o convexo da minha mãe foi muito utilizado. E o que acontecia? As mães davam esse tapinha, não com raiva. Para elas era um processo educativo, não bem aplicado mais, mas era para a época. Voltemos à época. Na minha infância, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, a minha infância até meus 10 anos, né? Eu sou de 64, então até lá por volta de 74, até meus 10 anos, eu tinha esse côncavo e convexo lá da minha mãe. E quando ela me dava esse tapinha, eu não sentia a dor do tapa. Eu sentia um constrangimento de alguém que me amava tanto me dar um tapa. Mas ao mesmo tempo, quando eu terminava de levar o tapinha, eu voltava para o colo da minha mãe. Eu sentava no colo da minha mãe, buscando a proteção dela, que havia me dado o tapinha pedagógico. Por quê? Porque as mães, naquela época, quando davam o tapinha, hoje não se faz isso mais, pelo amor de Deus, não faça isso, mas no passado, se fazia muito, quando dava o tapinha, tinha bom sentimento. Era um com long. E a gente corria pro colo da mãe. Então perceberam que por que Jesus então consegue fazer aquela expulsão com aquela energia forte, energia peremptória, mas carregada de amorosidade. Carregada de amorosidade. Isso é o com long. Então isso explica por que Jesus expulsa e não tem nenhuma represália. E muitas pessoas dizem, esse fato não aconteceu, porque se tivesse acontecido, o povo tinha avançado sobre Jesus. Não. E vários outros momentos. Imagina quando ele chamou os doutores da lei de raça de víboras e ninguém fez nada com ele. Porque havia ali essa autoridade moral do Cristo. Seguindo, voltando a uma ideia que Creuzeni trouxe do corpo, nós temos, agora sim, alguém disse aqui ao longo das escritas que nós não devemos olhar o passado com olhos do presente, mas podemos trazer o presente e o passado para uma analogia ou uma orientação ou uma exemplificação para o presente. Paulo fez isso. Paulo trouxe a ideia da sacralidade do templo de pedra. Paulo trouxe a ideia do Salmo 23 e a Elísia Maria fez uma releitura. E aí trouxe a comparação da sacralidade do templo de pedra
para a sacralidade do corpo humano. E aí ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que está em vós, que recebestes de Deus? Você, ou na verdade, né, aqui uma tradução mais lógica, mais atual, mas vós não sois de vós. Vós fostes comprado por um preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos. E depois, na segunda carta aos Coríntios, ele traz novamente essa ideia. Que acordo existe entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo. Como Deus disse, eu viverei com eles e andarei no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saia deles e separe-se, diz o Senhor. Não toque em coisa impura, e eu te receberei. Aqui também vem a ideia do corpo ser um templo. Um templo de pedra lá de Jerusalém que habitava o Senhor. O nosso corpo habita o Espírito. Voltemos, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo, que está em vós? Em outras traduções, não sabeis que vossos corpos são templos e que nele habita o Senhor? Então também olhemos e purifiquemos o nosso templo. Também podemos purificar esse templo, não no sentido físico, pura e simplesmente, mas também cuidar do nosso corpo no sentido da saúde. Mas purificar o templo para que não coloquemos banalidades na nossa estrutura de pensamento. Que não sejamos pessoas vis, banais, superficiais. Que purifiquemos o templo da nossa consciência. Que expulsemos os vendilhões dos interesses egoístas que nós trazemos. Que derrubemos as mesas onde colocamos os valores materiais, suplantando os valores espirituais. Proibamos a circulação de pensamentos fúteis, pensamentos negativos, que só destroem. Entendamos que nós que constituímos esse corpo e nele, ou com ele nos fundimos, espírito, matéria, assim fazemos, ou assim temos a oportunidade de vivenciarmos as nossas provas. Cuidemos da materialidade do corpo, não nos enveredando em estruturas viciosas que possam prejudicar a longevidade da vida física. Tratemo-nos com respeito físico e espiritual. Então é isso. 1h08. Então é isso que me foi pedido para que eu analisasse a passagem da purificação do templo, que eu analisasse a passagem da expulsão dos vendilhões. Espero ter feito, espero ter conseguido trazer pelo menos um pontinho para que vocês possam desdobrá-lo. Lógico, não tenho autoridade para falar que o que eu disse é o correto ou não. Busquei ao máximo fundamentar a argumentação. Busquei ao máximo nos textos, que a minha Bíblia, coitadinha, já está toda precisando de reforma, de tanto que eu transito nela, de tanto que eu estudo, que eu leio, que eu tento trazer ideias, ou entender as ideias, risco para todo lado. Espero que tenha ajudado um pouco. Essa passagem, ou essas duas passagens da multiplicação, da purificação do templo, são muito importantes para nós entendermos. E aqui faço mais uma vez uma observação.
principalmente aos espíritas. Não fiquemos na superficialidade dos textos. Quando formos falar, principalmente aos expositores, quando formos falar, como formos fazer uma palestra, fundamentemos tudo o que nós vamos falar. Busquemos as correlações. Quando formos falar do Evangelho, entendamos que os Evangelhos estão numa estrutura maior do que só o texto. Os Evangelhos são chaves, inclusive para interpretar o Velho Testamento. Que Jesus, todas as suas ações tinham vinculações com o Velho Testamento. Então, preparemos-nos bem para levar algumas palestras, para não gerar confusão por superficialidade nas falas. Essa passagem, por exemplo, não há nenhum elemento para dizer que ela não tenha ocorrido. Como eu já ouvi muitos palestrantes, alguns, não muitos, alguns palestrantes espíritas dizerem, não aconteceu, isso foi interpolação, isso é parábola. Não tem nenhum elemento para dizer isso. Pelo contrário, todos os elementos são indicativos de que os dois momentos aconteceram. O narrado por João, que se deu logo depois das bodas de Caná, e o narrado pelos outros três, que se deu na semana da crucifixão. Entre a primeira expulsão e a segunda expulsão, 3 anos. É isso, né? Espero ter ajudado. Estamos começando a semana, uma excelente semana para todos nós. E domingo que vem seguimos com o estudo do Novo Testamento. Não sei que passagem, se tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade, pode me mandar por mensagem aqui do Instagram mesmo, me mandem por mensagem, quem tiver meu WhatsApp, mande pelo WhatsApp, sugestão e eu posso trabalhar. Né? Já estudamos todo o Sermão do Monte e hoje estudamos a passagem as duas passagens, né? Os dois momentos da purificação do templo. Se tiverem sugestões, só mandar e nós vamos estudar. Vamos estudar o Novo Testamento. São vários livros, temos vários domingos, então não vou dar sequencialidade do texto, estudar o capítulo 1 de Mateus até o 27 e depois pegar Marcos. Não, vamos pegando por assunto e vamos estudando ali, vamos passeando, né, e aproveitando o Novo Testamento. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pela cordialidade, pela paciência, e Deus nos abençoe a todos e que tenhamos uma excelente semana. Fiquem com Deus.